Olá, então vamos começar a nossa sexta aula do curso de Moderna 2. Assim como eu tinha dito na aula passada, a gente vai hoje discutir um texto que a gente tinha colocado na pasta na nossa sala do AVA, na semana passada mesmo, ou seja, vocês tiveram, portanto, 2 semanas para ler o artigo. Há dois textos lá, um é do Ronaldo, que é um manualzão, uma grande explanação do tema, mas o outro texto, que é do Alexander Viana, já é um artigo e é uma coisa mais verticalizada, uma discussão mais verticalizada. E é por isso que a gente está colocando para discutir aqui nessa aula de hoje, né? A gente vai apresentar alguns eixos do texto e na quarta-feira às 18h30, a gente vai se encontrar para justamente debater as coisas que vocês leram e as coisas que eu disse aqui, que vocês queiram conversar, tá bem? É fundamental que vocês leiam o texto para poder fazer uma discussão de peso, consistente, né? É, É importante a gente dizer que existem outros livros sobre o tema, a gente já vai mostrar alguns, tá? Eu escolhi esse texto porque eu escolhi junto com o Ronaldo esse texto no semestre passado, porque a gente achou que talvez fosse demasiado exigir de vocês uma leitura em espanhol nesse contexto de pandemia. Então a gente achou sensato redefinir a leitura. Então tem esse texto do Alexander Viana, que é bem interessante, porque ele não fala só do Nicholas Henschel, isso é interessante também, ele fala de outros autores importantes para a discussão do conceito de absolutismo. E por isso, então, trata-se de um. Mas o cerne da questão, né, aquilo que ele mais defende, que é inclusive o título do artigo, que é entender que o absolutismo é um conceito liberal, um conceito criado no século XIX. Isso é típico da defesa do Nicholas Henschel, né? Outra coisa que é importante da gente falar logo no início é que por que a gente está se dando ao luxo de fazer uma discussão desse texto e desse tema, né? Porque nas próximas aulas a gente vai estudar uma série de casos, uma série é exagero meu, mas pelo menos dois casos muito emblemáticos dessa discussão aqui, né? Que será a Fronda e a resultante experiência da formação do Estado monárquico francês, no caso do reinado de Luís XIV, e também vamos estudar o caso inglês do século XVII, as revoluções inglesas do século XVII, uma crise fenomenal que os ingleses experimentaram e que vai resultar, né, essa crise vai resultar numa nova experiência política, né? Então, essas aulas, na verdade, são aulas básicas para sustentar a, a, a reflexão empírica, ou seja, o conhecimento factual que a gente vai ter desses eventos históricos, e a gente vai aproveitar e sempre rebater e discutir o conceito do absolutismo nessa, nesse contexto, nesses contextos, tá? Então, vamos começar então. O absolutismo como conceito liberal é um texto do Alexandre Viana, quer dizer, não é esse título do texto, né? Aliás, está errado aqui, eu escrevi errado, estava faltando um L aqui, né? O título do texto é Absolutismo, os limites do uso de um conceito liberal. Faltou o L aqui, desculpem, tá? Depois eu conserto. E a gente vai estar baseado nesse texto aqui, que é o texto do Nicholas Henschel,
o próprio Alexander Viana apoiou nele, né? É um texto que está nesse livro aqui, do Ash Ronald Ash e Heinz Duckhardt, né? São os editores do livro. O nome é El Absolutismo, um mito? Revisão de um conceito historiográfico clave. Meu espanhol é lindo, como vocês podem ver. Eu não sei falar espanhol. Você lê sem entender, mas falar é um desastre. É, Esse livrinho é um livrinho fininho, né? Mas ele é muito interessante. Ele tem 3 capítulos, eu já falei para vocês na aula passada, e o capítulo 2 é o capítulo do Nicholas Henschel, justamente, no qual ele discute, com esse título, é o absolutismo da Idade Moderna, realidade política ou propaganda? É essa a grande discussão dele. E nós já falamos. Desculpa. Perdão, não dá para parar a gravação, não sei fazer isso. É, a discussão dele, né, é justamente se o absolutismo é um conceito que ele serve muito mais para alardear, para denegrir, para atacar a experiência histórica anterior ao liberalismo, né, o que também se convencionou chamar antigo regime, numa chave negativista também, negando, né, negativista no sentido de dar valor negativo a essa experiência histórica, né? Então, não vai ser esse texto que a gente vai discutir. Já falei para vocês que quem tiver interesse nesse texto é só me escrever que eu mando para vocês. Eu tenho digitalizado, mas a gente vai discutir o texto do Alexandre Viana, que vai além da discussão especificamente do Nicholas Henschel, tá? Mas, de qualquer forma, é importante vocês saberem que ele está usando muito esse texto para refletir as coisas que ele fala, tá? Bem, uma coisa importante antes da gente começar a falar do texto é falar também de outros livros, né? Quem quiser aprofundar a discussão do absolutismo, quem quiser estudar mais sobre o absolutismo, eu recomendo esses 4 livros aí, que são mais ou menos é, para cada país, digamos assim. O Antônio Manuel Espanha, que é o historiador português, que morreu acho que em 2019 ou 2020, agora minha cabeça já não é tanta gente que está morrendo que eu já não consigo mais dar conta da cronologia. Mas acho que foi em 2019 que ele morreu. Ou finalzinho do ano, uma coisa assim. Esse livro é um livro de 94, Às Vésperas do Leviatã, Instituições e Poder Político, Portugal, século XVII. É um livro que discute a questão do absolutismo em Portugal, especificamente. Claro, ele vai fazer uma reflexão sobre o termo de uma maneira geral, mas a concentração da reflexão é o caso português. Assim como José Antonio Maraval, que é um historiador espanhol, ele vai fazer uma discussão bem anterior à do Espanha, como vocês podem ver, de 1972, o livro, sobre o Estado moderno e mentalidade social, séculos XV ao XVII. E aí ele está concentrando a sua análise, é claro, no caso espanhol. Tá? O Emmanuel Leroy Ladurie é o autor francês, o historiador francês da Escola dos Análises, como vocês conhecem, né? E esse livro, Estado Monárquico, França, 1460 a 1610, faz uma discussão de um período em que, como eu falei para vocês, ainda não é o absolutismo clássico do século XVII e da época do reinado de Luís XIV, que é só na segunda metade do século XVII, né? A partir de 1640 e os quebrados. Mas ele está falando do momento em que o Estado monárquico francês teve uma experiência forte com Francisco I e, em seguida, um enfraquecimento, né? Então, é um livro muito importante para a gente pensar esse século XVII francês, para quem tiver interesse.
Se a gente estivesse na faculdade, diria para você que é uma coisa surpreendente que na biblioteca da FFP tem, eu acho que tem 10 volumes 10 exemplares desse livro. Então é a coisa mais fácil do mundo que tem, ou que tinha, era, era pegar esse livro para ler. E eu recomendo para quem quiser ler todo é meio complicado porque ele entra, como ele vem desde a Idade Média, né, ele entra naquelas discussões dinásticas complexas, talvez confunda um pouco a cabeça, mas a introdução é muito boa, né, para a gente pensar o Estado monárquico de uma maneira geral. E por último, para quem quiser prestar atenção mais ao caso inglês, tem outros autores, é claro, e depois, quando a gente for estudar as revoluções inglesas, a gente vai estudar. Mas um cara que discute nesse mesmo viés do Espanha, do Maraval e do próprio Ladurri, sobre a questão da natureza do Estado monárquico, né, com suas características absolutistas ou não, esse autor, o Kantorowicz, que é autor dos Dois Corpos do Rei, um estudo sobre teologia política medieval. Parece estranho eu falar isso, mas ele vai, na verdade, até o século XVI e ele fala da dinastia Tudor, do Henrique VIII, especialmente. Então, esses 4 livros servem muito para a gente pensar essa questão do absolutismo em vários lugares, né? Agora, é claro, tem uma bibliografia ainda maior. A gente tem lá na sala do AVA a bibliografia do curso. Tem muito mais coisas aí do que essas 4 aqui. E mais o Nicolas Henschel e mais o Alexander Vean, que a gente está indicando. Mas isso é só para vocês saberem que é uma discussão complexa e rica em termos de produção historiográfica. Bem, então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo que está deixando as pessoas que escrevem sobre história agoniadas quando elas falam sobre absolutismo, né? De onde vêm os sentidos da crítica ao conceito de absolutismo a partir de fins do século XX. Havia um mal-estar muito grande, porque muitas pessoas, né, há um senso comum, melhor dizendo, em pensar que o absolutismo significa que o poder do rei é completamente ilimitado, né? Então, muita gente entende o poder absoluto como o poder ilimitado, o poder que o rei teria para poder fazer o que quisesse, né? Tem uma historiadora portuguesa muito interessante, aliás, muito amiga do Antônio Manuel Espanha, a Ângela Barreto Xavier. Ela tem um livro logo de início da sua carreira de historiadora, que eu gosto muito, que chama-se, o título É o Rei Aonde Pode e Não Aonde Quer. Né? Tem lá na nossa bibliografia, se vocês forem olhar na nossa lista lá da Sala do Ava. Esse livro é bacana, o título é um adágio popular que ela pegou, um dito popular do século XVII em Portugal. E ele é bem bacana porque ele mostra, é um dito popular, ou seja, o que as pessoas diziam na época, isso é interessante, né? E se você parar para pensar sobre esse título, você vai sacar o que eu estou querendo dizer, né? É o rei onde pode e não onde quer, ou seja, existia um limite para o poder real, né? Nem tudo que o rei queria ele podia fazer. Não apenas porque ele não podia, porque não cansava, mas ele não podia porque havia regras que impediam que ele fizesse, né? Então não é um poder ilimitado o poder absoluto. Mas esse senso comum, essa visão, digamos assim, pouco crítica sobre o poder do rei, ela é muito forte, né? E isso alimentou um desconforto de muitos pesquisadores em relação a esse conceito. Além disso, como a gente viu nas aulas passadas, há uma tendência a se sociologizar, né, essa questão.
especialmente a ideia de Estado. E aí as pessoas e as coisas passam a ter menos importância, né? A reflexão é tão teórica que as experiências se perdem, né? Então, muitos historiadores começaram a combater essa sociologização do Estado, né? Esse exagero, essa exagerada visão sociológica, né? E começaram a procurar experiências concretas na história, que muitas vezes não, não corroboram, não apoiam, não confirmam aquelas afirmações muito drásticas e generalizantes de alguns estudos, né? E justamente o grande exercício, o grande esforço da historiografia é mostrar que existem sim limites para o poder do rei. E que limites são esses? A gente tem pelo menos 3 níveis de limites, né? A gente tem um limite institucional, ou seja, existem uma série de corporações, uma série de instituições que estruturam o poder monárquico, que limitam o poder do rei, né? Existe um limite jurisdicional, a fragmentação da soberania, ou seja, o grande esforço dos reis na época moderna é justamente ultrapassar essa fragmentação, é criar um corpo burocrático capaz de se espalhar por todo o seu território e, com isso, conseguir o maior e melhor domínio. Mas isso não é fácil de fazer. Isso não é feito da noite para o dia. Isso é um esforço medonho, né? Que os reis vão ter que fazer e que vão ter que desenvolver. E, é claro, as próprias limitações políticas, né? Existem relações com a sociedade estamental. Você tem uma sociedade dividida em estamentos e existem regras, né, nessa divisão. Podem não ser as nossas regras atuais, né? Mas eram regras naquela época. E sem entender essas regras, sem entender essa lógica, a gente tende a não entender nada do que é a experiência política do absolutismo. Então, o rei ele não é igual em toda parte, né? E aí fica sempre aquela frase da Angela Xavier, aquele dito popular português do século XVI, XVII, que é o rei aonde pode e não aonde quer. Essa frase é maravilhosa justamente para a gente entender esses três níveis que a gente estava falando aí: institucional, jurisdicional e político. Tá? E o que o texto vai tratar? Né? O texto vai tratar de uma série de questões, especialmente dessa discussão. Né? Por que não incluir as dimensões sagradas do rei e confessional dos estados? Né? Porque a dimensão sagrada, como a do rei, já era reconhecida como ingrediente fundamental do absolutismo desde os fins do século XVIII. Então, essa ideia de dizer que o rei é o representante divino dos reis, de Deus, desculpe, na Terra, já está consolidada no século XVIII, já é uma visão forte no século XVIII, e instrumentaliza a crítica ao período anterior. Né? Então, quando os críticos, ainda no século XVIII, ou seja, os homens que fizeram a Revolução Francesa, os homens do Iluminismo, da Ilustração Francesa, ou mesmo os ingleses, quando eles criticam o poder dos reis, eles estão se referindo a essa percepção de que há uma dimensão sagrada desse poder e especificamente do absolutismo. Né? Uma outra coisa que é importante
se discutir é como é que a dimensão confessional dos estados por vezes fortaleceu, por vezes fragilizou, por vezes estimulou a unificação, ou então a fragmentação. E aí a gente vai cair nos casos, né, de estudo que a gente já mostrou para vocês. Ou seja, no caso da Inglaterra, a dimensão confessional ela vai fortalecer o poder real. Né? Quando o Henrique VIII faz a reforma anglicana, ele está justamente pensando, reforçando o poder do rei. Né? E, portanto, uma religião associada ao rei, associada ao Estado, e o rei sendo rei e papa dessa religião, com certeza ajuda a fortalecer o poder real. Né? Mas também temos os exemplos, como a gente falou nas aulas passadas, da fragilização. Ou seja, no caso da França, por exemplo, você tem um problema grave com aquelas guerras religiosas no século XVI e uma política dúbia do final do século XVI e início do século XVII em relação aos huguenotes, em relação aos protestantes, dando a eles, inclusive, poder de armas e de fazer cidadelas com fortalezas, com armamentos para se defender. Isso, é claro, criava um problema na unificação territorial, criava um problema na unificação do Estado francês. Né? E esse problema vai reverberar lá em meados do século XVII, como a gente vai ver. Então, se você for olhar caso a caso, vigiar caso a caso, você vai ver que existem falhas, existem rupturas aí, que você, generalizando, dizendo que o Estado é absolutista e que o rei pode tudo, você perde. E depois, quando você vai entrar em contato com esses momentos, você fica meio perplexo, sem entender o porquê. Né? Mas porque justamente o que está errado não é o que está acontecendo, mas a sua concepção de Estado absolutista que cria confusão. Né? Bem, e aí, por que então o nosso amigo Alexander Viana acha que o absolutismo é um conceito liberal? Né? Ele tem alguns argumentos para defender essa visão. Né? Primeiro deles, o conceito absolutismo não é um conceito de época, ou seja, ele não foi criado no século XVI, no século XVII, primeira metade do século XVIII. Ele, na verdade, o que existia quando você vai no texto dos autores que falam sobre o poder do rei no século XVI, no século XVII, você vai encontrar a expressão poder absoluto. Vocês vão falar, professor, é a mesma coisa. Não, não é. Não é a mesma coisa. Né? É sutil a diferença, mas o absolutismo é uma expressão que você não encontra em documentos de época. Você vai encontrar, e o Nicholas Henschel, não é o Alexandre Verena que diz isso, mas é o Henschel que diz isso, na pesquisa dele, ele vai encontrar a referência ao conceito absolutismo em 1823, ou seja, 23, 24, ou seja, em plena época do discurso das revoluções liberais na Europa. Né? Ou seja, no século XIX. Daí dizer que quem está construindo esse conceito, o absolutismo, são os liberais, são aqueles que estão lutando contra o absolutismo, são aqueles que estão lutando contra o poder absoluto, são aqueles que estão lutando contra o que eles consideram o antigo regime. Então, nesse caso, o que mais se enfatiza no discurso liberal é que o absolutismo ele é contrário ao constitucionalismo, ou seja, é contrário a qualquer forma de constituição, que submeteria o rei às leis, e, ao mesmo tempo, é sinônimo de despotismo. O que a gente vai ver também é que não é verdade. Durante a época moderna, despotismo, esse conceito já existia, e ele era entendido quando o rei abusava do poder. E o abuso do poder não é o fato do poder ser absoluto. O abuso do poder é
ultrapassar, desrespeitar as regras que existiam. A gente vai ver no caso da Inglaterra, a gente vai ver no caso da França, que isso frequentemente apareceu na Fronda e nas revoluções inglesas. Então, quem está atribuindo, quem está dando a sinonímia, quem está dizendo que é sinônimo absolutismo e despotismo, são os pensadores liberais do século XIX, percebem? São eles que estão fazendo essa associação. Se você for, na época moderna, procurar nos textos dos autores da época moderna, você não vai ver essa associação, a não ser que o rei seja um déspota. Ele não é déspota porque ele é absoluto. Ele é déspota porque ele desrespeita alguma regra geral, alguma regra fundamental das relações que existiam na época moderna. Tá? Então, esse sinônimo é típico do discurso liberal, que está justamente dando aquele caráter negativo, como eu tinha falado para vocês antes, em relação à experiência histórica anterior. Por quê? Porque eles estão lutando contra esse poder. Então, eles carregam nas tintas, né? Eles pintam o diabo para poder justificar as suas ações. Né? O segundo argumento do Alexander Viana é que a monarquia absolutista ela é muitas vezes vista como um um pré-estado, que vai gerar o próximo estado no século XIX, aquele estado. Né? E isso, segundo o autor, é uma visão teleológica. Teleologia, eu acho que já falei para vocês, mas não custa relembrar, é um dos maiores pecados que um historiador pode cometer, apesar da gente cometer esse pecado frequentemente. Né? O que é a teleologia? É quando você sabe o que vai acontecer e você cria toda a sua explicação na direção daquilo que você sabe que aconteceu. Né? Então, na verdade, você está justificando, porque você sabe o que aconteceu, você está procurando justificativas para chegar àquilo que de fato aconteceu. Isso aí é uma prática muito comum em várias explicações históricas, né? Mas não é bom, porque, na verdade, a gente tem que ser humilde, né? E reconhecer que, em um determinado momento histórico, a história pode se desdobrar de formas diferentes, né? Então a gente tem que ter muita atenção para não ser teleológico, apesar de ser uma coisa difícil mesmo, porque é muito mais fácil você, sabendo o que aconteceu, começar a explicar naquela direção o que aconteceu. Um grande exemplo de teleologia que a gente estuda em Moderna 1, por exemplo, é da expansão marítima portuguesa. Quando a gente fala que é muito comum, né, falar que quando os portugueses tomam Ceuta em 1415, eles estão fazendo o início da expansão para a Índia. Né? A gente sabe que a expansão vai dar na Índia, né? Mas o que a gente está exagerando é justamente esse ser o primeiro passo para isso, porque lá na conquista de Ceuta, essa questão ainda não era uma questão para as pessoas que estavam lá vivendo em 1415. Né? Essa questão do Oriente só vai aparecer na segunda metade do século XV. Né? Então, é uma armadilha que geralmente a gente cai e que o historiador tem que tentar evitar. O terceiro argumento é que existe uma centralização crescente do poder estatal no antigo regime, né? Mas isso não quer dizer que essa centralização vá destruir a ordem estamental ou vá destruir as suas heranças medievais. Né? Então, o autor mostra que, muito pelo contrário, o antigo regime ele perpetua muitas dessas lógicas estamentais e do pensamento medieval. Né? Nisso, ele se aproxima muito com a visão do Perry Anderson. Né? O Perry Anderson, como eu já disse para vocês na aula passada, ele está preocupado em mostrar justamente isso, que a experiência do absolutismo é uma estratégia de sobrevivência da nobreza que perde privilégios específicos para manter os bons e velhos privilégios de quê? De explorar aqueles que sempre foram explorados. Né?
Então, aqui ele, apesar de não ser marxista absolutamente, mas ele percebe essa mesma coisa, né? Essa mesma característica aí que o Perry Anderson também sublinha, assinala, né? O quarto argumento do Alexander Viana é que o poder real ele não se ancorava apenas na violência, mas sobretudo na negociação e no consenso. Aqui ele está citando descaradamente o Nicholas Henschel, né? O Nicholas Henschel, lá, a certa altura no texto dele, fala isso. O poder absoluto, ele é negociação e consenso, né? E aí, nesse caso, o Nicholas Henschel está tendo uma atitude assim, ele está afirmando com isso que ele não é um autor marxista, né? Porque um autor marxista nunca vai dizer uma coisa dessa. Porque o autor marxista vai ver na história a fricção, né? O choque, a disputa da luta de classes, e que sempre será violenta, né? Mas quando o Nicholas Henschel e o Alexander Viana estão reverberando essa negociação e esse consenso, eles estão querendo mostrar uma outra coisa nessa relação, né? Estão querendo justamente enfatizar que no período moderno o que era mais importante era essa capacidade dos reis, ou não, né, que de vez em quando falhava, em estabelecer consenso e ideias básicas para a sobrevivência da maioria, especialmente da maioria da nobreza, né? Isso aqui é um tema muito polêmico. Se você for um autor marxista, você não aceita esse argumento de jeito algum, né? E existem outros sociólogos não marxistas que também não concordariam. Tem um que chama Charles Tilly, na aula, depois eu escrevo para vocês, que agora não tenho como escrever aqui, acho eu. Não tenho. Eu até tenho uma canetinha aqui, mas eu acho que só serve para sublinhar. É um marca-texto só, tá? É, mas esse Charles Tilly, que é um sociólogo, ele acredita francamente que a história da formação do Estado se fez a partir da coerção e da guerra, né? Então, para ele, a violência é essencial para entender a formação do Estado na época moderna. Se vocês quiserem ver, o livro também está citado na nossa bibliografia. Charles Tilly, T-I-L-L-Y. Tá? Esse livro é muito interessante, mas é um livro de sociólogo, tem outras pegadas aí que acho que algumas pessoas criticam, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer é que há debate sobre isso, não apenas do ponto de vista marxista, também existem historiadores não marxistas que não concordam com essa ideia de negociação e consenso. O Alexander Viana, ele meio está negociando, né? Quando ele diz assim, não existe apenas violência, ou seja, tem violência também, mas, sobretudo, a negociação e o consenso, ele está querendo dar uma conciliada, né? Uma negociação que ele está fazendo. Mas o Nicholas Henschel nem isso faz, né? O Nicholas Henschel é radical, não há. O que há é negociação e consenso. Sem isso, não dá para entender a experiência do poder absoluto na época moderna. Tá? E o quinto argumento do autor, do Alexander Viana, para se perceber qual é o caráter autocrático das monarquias, ou seja, o quanto ela é maior ou menor, eficientemente falando, né? Ele sugere que a gente preste atenção no fiscalismo, ou seja, na capacidade que esse Estado monárquico teria de fazer as suas cobranças fiscais, né? E se nessa relação sobrevivia mais um sentimento de pacto, de acordo, ou de violência, de repressão, né? A gente vai ver, por exemplo, na experiência inglesa, que a opção que o Jaime I e o Jaime II vão fazer pela violência em termos de cobrança fiscal vai resultar numa grande confusão para a monarquia inglesa, né? Então, é esse tipo de medida
que o autor diz que é importante a gente ficar atento na hora de estudar algumas dessas experiências históricas, tá? Bem, qual é o foco do texto, né? Qual é o foco da tese? Qual é a ideia na qual ele fica circulando por todo o texto? A gente tirou um trechinho para vocês perceberem isso, e aí a gente vai comentar um pouco. Em todo caso, independentemente de ser monárquico ou republicano, o Estado no antigo regime estava existencialmente implicado com uma noção de poder preeminente, cujos sentidos prático e conceitual não pressupõem o fim dos privilégios corporatistas ou a imposição de um dualismo concêntrico rei-indivíduo, ou seja, não havia no antigo regime, segundo o autor, né, o fim dos direitos, digamos assim, consolidados de uma parte significativa dessa sociedade, desse estamento, especialmente a nobreza. Né? Os corpora, ou seja, esses estamentos, né, simplesmente passaram a depender ou estar referidos à preeminência estrutural e estável de um poder político centralizador, ou seja, aquilo que o Perry Anderson fala. Né? Na verdade, o rei ele cria um escudo protetor para a nobreza quando ele assume o papel de centralizador do poder. Né? É nesse sentido que a gente tem que entender o absolutismo na época moderna, do ponto de vista medieval e moderno, e não do ponto de vista da crítica liberal contra ele. Né? É esse também o grande esteio, a grande base da reflexão do autor, do Alexander Viana. Não é à toa que ele fez o título que ele fez no artigo. Né? Então, é claro que eu imagino que vocês tenham muitas outras dúvidas na leitura. Isso aqui foi só um apanhado geral para talvez ajudar na hora que vocês estiverem lendo, e uma base para a gente fazer uma conversa lá na quarta-feira, como já disse, às 18h30 até às 19h15, a gente se reúne para discutir um pouco do que foi dito tudo aqui e também muito do que foi lido por vocês no texto que a gente definiu para vocês lerem, tá bem? Então, até quarta e espero que essa aula tenha sido útil para ajudar na leitura, tá bem? Não sei se eu deixei aqui, eu acho que sim.